Olá pessoal, bem-vindos às apostilas Opção. Eu sou o professor Bruno Queregatti e vamos falar de regra de 3 simples. Outro conteúdo, gente, que cai adoidado aí em provas, concursos e tudo mais, porque ele é um conteúdo fácil, direto, de fácil aplicação, então ele é muito bom nos concursos para fazer uma avaliação básica de matemática, né? Se o pessoal entende alguma coisa, os conceitos básicos de matemática, razões, proporções. Então a regra de 3 é um probleminha bem comum em concursos de nível médio, principalmente, né? Porque é uma formação matemática básica que todo mundo precisa ter. Então nessa aula aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai definir o que é regra de 3, explicar exatamente o que é esse procedimento matemático e passar para vocês uma receitinha de bolo, tá? Aquele famoso roteiro. Todos os problemas de regra de 3 se resolvem com esse roteiro. Então eu vou passar esse roteirinho, quais são os passo a passo, tudo que precisa ser feito, tá? Depois vocês vão perceber que vocês não vão precisar mais desse roteiro, porque a coisa vai ser tão automática na cabeça de vocês que vocês vão acabar resolvendo. Mas os dois primeiros problemas aqui a gente vai fazer com o roteiro, passando certinho, tá? Depois que a gente falar também em outras aulas de regra de 3 composta, a gente vai usar o roteiro também. E depois, quando vocês estiverem praticando os exercícios, a minha dica é, façam os primeiros usando o roteiro, depois tenta ir direto. Indo direto, aí vocês já estão dominando completamente o conteúdo. Maravilha? Então vamos lá. Vamos começar definindo o que é regra de 3. Por que tem esse nome? Né? Que raios, né? Por que chama 3? Não pode dar regra de 5, regra de 3, regra de 8. Por que é regra de 3? Basicamente é o seguinte, pessoal. Regra de 3 é um procedimento matemático, ou seja, um método de resolução matemático, onde você encontra um valor desconhecido, então um valor que você não tem, geralmente o valor que está sendo perguntado no problema, tá? A partir de outros 3 que são conhecidos, através de uma proporção. Ou seja, basicamente o que você tem? Você tem 3 valores conhecidos, e a partir desses 3 a gente faz uma conta para achar um valor que falta. Certo? E aí que vem essa questão de uma proporção. O que é uma proporção, pessoal? Vocês lembrarem do que é proporção? Proporção é uma igualdade de frações. Então eu tenho uma fração igual a outra. Se vocês olharem aqui, o que a gente tem? Ó? Eu tenho um valor aqui, outro valor aqui, outro valor aqui, outro valor aqui. Eu tenho 4 valores no total, na minha proporção. O que é a regra de 3? Desses 4 da minha proporção, vamos supor que eu sei 3. Sabendo 3, eu acho o quarto. Então, por isso que chama de regra de 3. Porque numa proporção, quando você iguala duas frações, você tem 2 numeradores, 2 denominadores. Então, você tem 4 valores. O que é a regra de 3? Desses 4, eu sabendo 3, eu acho o quarto. Então, por isso, regra de 3. Sei 3, acho o que está faltando. Então, olhando em termos de proporção, sei 3 e acho esse. Ah, professor, posso não saber esse de cima? Pode ser ele. Sabendo os outros 3. Ah, professor, pode ser esse de baixo? Pode. Pode ser esse? Pode. Do jeito que você montar a proporção, um deles você não vai saber. E aí, o que a gente vai resolver? Como montar a conta e achar esse valor que está faltando. Tá? Então, problemas que envolvam proporções, né, que a gente até brinca às vezes que é problemas de caso 1, caso 2, você tem um caso conhecido e quer saber um outro caso a partir do caso inicial, você consegue resolver por regra de 3. Então, a definição básica é essa. É um procedimento matemático onde eu sei 3 valores e acho o que está faltando, tá? Sabendo disso, a gente definiu, né, a partir de muita experiência, de concursos, de provas, como o pessoal resolvia os exercícios, a gente conseguiu desenvolver um roteiro, como se fosse uma receitinha de bolo mesmo, dando 6 passos para resolver problemas de regra de 3. Puxa, professor, 6 passos não é muita coisa? No começo, quando você está aprendendo, pode até parecer. Mas depois a coisa vai ser tão automática que vocês vão ver que os passos são feitos rapidamente, que os 6 passos, na verdade, é uma organizaçãozinha só e você já resolve. Tá? Então, quais são os 6 passos? Vou colocar aqui, ó. Primeiro passo, pessoal, de problemas de regra de 3. A gente precisa identificar quais são as duas grandezas. Aí vem, obviamente, a pergunta. Professor, o que é grandeza? O que é grandeza, pessoal? São valores que têm unidades. Ou seja, é o que você está quantificando. Vocês vão ver aqui, inclusive, que eu já fazia exercício envolvendo distância,
tempo, quantidade de pessoas, uma área de uma parede que está sendo pintada, uma máquina que produz tantas peças. Então perceba, ó, tantas peças, tantas pessoas, tantos quilômetros, tantos litros, tantos segundos. Esses tantos segundos, quilômetros, tudo mais são o quê? São grandezas. São coisas que a gente quantifica, tá? E nos problemas de regra de 3, simples, a gente tem sempre duas grandezas. Depois já vem a regra de 3 compostas com mais grandezas. Mas a simples, o basicão, da onde veio esse tipo de resolução, você tem sempre duas grandezas. Então o primeiro passo, quando você está lendo um problema de regra de 3, é ver quais são as grandezas, tá? E aí, a partir das duas grandezas que você sabe, você vai ver das duas, qual delas vai ter o seu x, que vai ser a sua incógnita. Basicamente você vai olhar a pergunta do problema e vai ver o que ele está perguntando. Se ele está perguntando, por exemplo, quantos quilômetros, quem quer o x está onde? Está na grandeza distância. Se ele quer saber quantos metros quadrados, onde está o x? Na unidade de área, na grandeza de área. Se ele quer saber qual que é o tempo, está na grandeza de segundos, está na grandeza de horas. Então a pergunta sempre vai colocar para você onde está o x. E aqui no caso, vocês vão ver nos exemplos, a gente vai conseguir fazer o passo 2 tranquilo. Bom, fiz o 1 e fiz o 2. Então eu sei quais são as duas grandezas, sei quem é o x. Agora eu monto a tabela. Na regra de 3 simples, pessoal, vocês vão ver que a tabela basicamente ela vai ser feita, vou pôr aqui de G1 de grandeza 1 e G2 de grandeza 2. Basicamente, a minha tabela vai ter duas linhas e duas colunas. Quantos valores tem aqui? 4. O x vai estar aqui? Vai. Então vai ter 3 valores e o x. Olha a regra de 3 aí. Então a tabela vai ser a nossa organização para os passos 4 e 5. Tá? Então a tabela você vai fazer o quê? Você vai extrair do enunciado quais são os 3 valores conhecidos e vai posicionar o x de acordo com a pergunta. E aí você vai ter o quê? 3 valores para achar o quarto. E aí antes de fazer a conta, você tem que fazer os passos 4 e 5. O passo 4, inclusive, é o passo mais fundamental desses problemas de regra de 3. Que é o quê? Verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Obviamente vem a pergunta. Professor, o que é diretamente? O que é inversamente? É o seguinte, pessoal, abordagem bem simples. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas grandezas que se você aumenta uma, a outra aumenta também. Se você diminui, a outra diminui também. Ou seja, são grandezas que caminham juntas. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Tá? Exemplo básico. Olha, eu tenho um pintor e esse pintor ele consegue pintar uma parede de 10 metros quadrados num dia. Mas a minha parede tem 20. Se eu colocar 2 pintores, um pinta 10, outro pinta 10, dá 20. Ou seja, eu aumentei a quantidade de pintores e aumentei quanto de parede é pintado. Ou seja, são grandezas diretamente. Se eu aumento a quantidade de pintores, eu consigo pintar mais parede. Essa é a ideia. Então, se uma coisa aumenta, a outra aumenta por consequência. Se isso ocorrer, diretamente. Ah, pode valer ao contrário também. Eu tenho 4 pintores pintando a parede lá. Se eu tiro um, eu vou pintar menos parede, porque cada um tem sua produtividade e tal, então vai pintar menos parede. Ou seja, eu diminuí os pintores, pintei menos parede. Ou seja, caminhou também na mesma direção, então continua diretamente. Ou seja, as duas vão aumentar e as duas vão diminuir. Isso é diretamente proporcional. Já o contrário é o inversamente, que a gente vai fazer um problema aqui também. Significa o quê? Se uma grandeza aumenta, pelo fato dessa aumentar, a outra diminui. E ao contrário também vale. Se a primeira diminui, a segunda, por consequência, aumenta. Então, se elas caminham em direções opostas, são inversamente proporcionais. Se caminham na mesma direção, são diretamente proporcionais. Professor, como é que eu vou saber isso? Tem alguma regra? Não. Você vai ter que olhar no problema, ler e interpretar. Aí, com o tempo, vocês fazendo um monte de problema repetitivo, no concurso não tem como eles reinventarem a roda também. Então, se cair algum problema que você já estudou, aí você vai enxergar mais fácil o que aumenta e o que diminui. Tá bom? Bom, montou
quem aumenta e quem diminui, você vai montar a proporção, que é o quê? Aquela igualdade de frações com os valores conhecidos e o valor desconhecido. E aí o passo 6 é resolver isso aqui, usando a definição de proporção, que é o quê? Proporção. Multiplicação em cruz. Tá? Então, vamos resolver os problemas agora, usando exatamente esse passo a passo aqui. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, um automóvel percorreu 200 km com 18 litros de gasolina. Quantos quilômetros esse automóvel percorrerá com apenas 1 litro de gasolina aproximadamente? Tá? Aproximadamente, né? Então ele quer saber quanto que ele vai percorrer aproximadamente. Então o que a gente tem aqui? Primeiro passo, identificar quais são as duas grandezas. Ah, professor, como é que eu sei primeiro se é um problema de regra de 3? Ó, perceba que ele dá um caso conhecido. Então, ó, em 200 km ele usou 18. E agora eu quero saber com 1. Então eu tenho um caso conhecido. E ele quer saber outro aqui. Quando ele quer fazer isso, ele quer montar o quê? Uma proporção. Quer montar a proporção? Regra de 3. Tá? Então vamos para o passo 1. Primeiro, identificar quais são as duas grandezas. Então quais são as grandezas que a gente tem unidade aqui? A gente tem a unidade quilômetro e tem a unidade litro. Ou seja, quais são as minhas duas grandezas? Distância, medida em quilômetro, e consumo, né? Quanto de gasolina consumiu? Consumo em litros. Então, essas são as minhas duas grandezas do problema. Distância e consumo. Daí o passo 2 é verificar qual grandeza possui incógnita. Ou seja, o x vai estar com quem? Vai estar com a distância ou vai estar com o consumo? Basta olhar a pergunta. Quantos quilômetros? Então a pergunta quer saber quantos quilômetros. Então o x vai estar onde? Na distância. Beleza. Então passo 1, duas grandezas. Passo 2, descobrir com quem está o x. O x está com a distância. Passo 3, montagem da tabela. Vou montar a tabela aqui. Então como que é a tabela, pessoal? Eu tenho duas grandezas, então eu tenho a grandeza distância. E aqui, pessoal, uma dica. A grandeza que tem o x, põe sempre na primeira coluna. Ajuda na hora de organizar o problema, tá? Então descobriu, pô, a grandeza que tem x é a distância. Então a minha primeira coluna vai ser a da distância. E aí as outras grandezas vêm por consequência. E aqui eu consumo. Tá? Então tá aqui. Primeira linha, pessoal. Primeira linha é justamente o caso conhecido. Qual que é o caso conhecido? Ó, 200 km em 18 litros. Então ele percorreu uma distância de 200 km e consumiu 18 litros. Depois vem o quê? Quantos quilômetros, ou seja, a minha incógnita, ele percorrerá com 1 litro. 1 litro. Então, ó, primeiro caso conhecido na primeira linha, caso desconhecido na segunda linha. Montei a tabela, tá? Com a grandeza que tem o x na primeira coluna. Ok? Passo 4. Verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente. Então agora o que a gente faz? A gente pega a grandeza que tem o x e verifica que se ela aumentar, o que acontece com o consumo? Então, basicamente, você faz a seguinte pergunta, ó. Se eu aumentar a distância que eu preciso percorrer, tá? Então, se eu aumentar a minha distância, eu vou ter mais consumo de gasolina ou menos consumo de gasolina? Pensem aí rapidinho. Se eu vou andar mais com o carro, eu vou gastar mais gasolina ou menos gasolina? Eu vou gastar mais, né, pessoal? Por quê? Porque eu estou rodando com o carro. Se eu vou rodar mais com o carro, eu vou precisar de mais combustível. Então, se a distância aumenta, o consumo também aumenta. Então, se as duas vão na mesma direção, grandezas diretamente proporcionais. Certo? Então, elas são diretamente, as duas vão para a mesma direção. Tá? Passo 5, montagem da proporção. Como é que a gente monta, então, a nossa fração aqui? Então, vai ser uma igual a outra.
Muito simples, pessoal. Quando as grandezas são diretamente, que foi o que deu aqui, a tabela é a própria proporção. Então, como é que eu vou montar aqui? 200, 18, 1 e x. Ó, a tabela é exatamente igual à proporção. Isso quando diretamente proporcional. E aí no próximo problema eu explico como é o inversamente. Tá? Montou a proporção. E agora o que você faz? Resolve. Como que a gente resolve? Multiplicação em cruz. O que é a multiplicação em cruz? Eu pego esse aqui e multiplico aqui. Então vai ficar 18 vezes x, 18x, isso igual a 200, tá? X vai ser quanto? 200 dividido por 18. Aí eu posso simplificar por 2, fica 100 dividido por 9. Aí isso aqui dá 1, sobra 1 abaixo 0, 1, sobra 1 abaixo 0, então fica 11,1, o quê? Quilômetros. Ou seja, com 1 litro de combustível, de gasolina, o carro percorrerá 11,1 quilômetros. 11,1, pode dar uma dízima, não tem problema nenhum. Tá? Até rimou. Então deu 11,1 quilômetros. E aí eu descobri a minha incógnita, o meu x, usando 3 valores conhecidos. 1, 2, 3. Essa é a regra de 3. Beleza, pessoal? Então foi bem, assim, espaçado, os procedimentos e tal, para vocês entenderem como resolve. Vamos fazer mais um agora com grandeza inversamente proporcional. E vocês vão ver que o passo de resolução é o mesmo, só tem uma sacadinha no passo 5, quando dá inversamente, tá? Vamos lá. Um carro com velocidade de 80 km por hora percorre certa distância em 6 horas. Quanto tempo será necessário para esse carro percorrer essa distância com velocidade de 120 km por hora? Então vamos lá. Quais são as nossas grandezas? Quilômetro por hora e hora. Então minha grandeza, as duas grandezas são velocidade, certo? Velocidade do carro em quilômetros por hora. E a outra, pessoal, o tempo. Tempo em horas, certo? Duas grandezas. Passo 2. Qual grandeza possui incógnita? Então o x está com quem? Vamos ver a pergunta aqui, ó. Quanto? Tempo. Então perceba que quando você faz o passo 1 organizado, o resto é por consequência, né? Então passo 2, qual que é a grandeza que tem a incógnita? O tempo, o x. Tá aqui. Beleza? Seguindo. Passo 3. Tabela. Vamos lá. Então, como é o tempo que tem o x, vou chamar só o tempo de t e a velocidade de v, tá, pessoal? Então tá aqui, ó. Vamos lá. Caso 1, 6 horas com velocidade de 80. E ele quer saber se for a 120. Certo? Vamos lá, ó. Tempo, 6 horas do caso 1. Velocidade do caso 1, 80. Tempo é o nosso x, que a gente viu no passo 2. 120 km por hora é a velocidade com relação a esse x. Tá? Tabelinha montada. Agora vamos ver por que vai dar inversamente, porque eu já dei um spoiler, né, pessoal? Já falei que ia ser um problema com inversamente, mas agora vamos deduzir por que é inversamente, que é o que importa para vocês. Então, basicamente é o seguinte, pessoal, ó. Variável tempo, ou seja, o que o carro está fazendo? O carro está percorrendo uma distância aí de uma cidade a outra, por exemplo. A pergunta é muito simples. Se eu gastar mais tempo para ir da cidade para outra, eu vou estar mais rápido ou mais lento? Mais lento, né? Se eu vou na mesma distância e gasto mais tempo, eu estou indo o quê? Mais devagar, certo? Então, se o meu tempo da viagem aumenta, é porque eu fui mais devagar. Ou seja, nesse caso aqui, a gente tem grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque se eu vou mais rápido, eu vou gastar menos tempo. Então, se a velocidade aumenta, o tempo diminui. E se a velocidade diminui, o tempo aumenta. Então, não estão indo na mesma direção. Ou no mesmo sentido, na verdade. Né? Um está aumentando, o outro está diminuindo. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Entenderam a pergunta, pessoal? Porque ele, ó, percorre certa distância. Depois ele quer saber essa distância. Então, a distância não mudou. Então, se eu gastei mais tempo para ir nessa viagem que eu estou fazendo, eu estou indo mais lento. Certo?
Então essas são deduções, assim, óbvias da natureza, que é importante vocês entenderem e estudarem isso, tá? E o tempo é sempre uma variável importante aí na regra de 3, porque geralmente é ele que dá o inversamente, tá? 5, que agora vem o segredo da coisa, montar a proporção. Quando você vai montar a proporção de duas grandezas inversamente proporcionais, qual que é o segredo? Você faz a primeira igual à tabela, então fica 6 sobre x, tá? Tá vendo? Ó? A primeira tá igual à tabela. A segunda, se for inversamente, o que eu vou fazer? Eu vou inverter os valores. Então, ao invés de ser 80 por 120, é 120 sobre 80. Tá? Então, ó, eu não inverto as duas, hein? Eu só inverto a outra. Por isso que eu falei para vocês que é importante colocar a variável que tem a incógnita primeiro, porque sempre você não vai mexer nela, você sempre vai deixar ela aqui bonitinha. A outra que mexe em função do resultado, entendeu? Então essa parte fica mais padrão. E aí, para finalizar, a gente resolve, né? Multiplicação em cruz. Então fica 120x, 6 vezes 80, 480. X é igual a 480 dividido por 120, dá 4. 4 o quê? 4 horas. Faz sentido, né, pessoal? Ele estava a 80, gastou 6 horas, se ele vai a 120, que é mais rápido, ele tem que gastar menos tempo. E o resultado comprovou. 4 horas aí. Então, grandezas inversamente proporcionais, pessoal, achou inversamente, a proporção você tem que inverter uma das colunas. Só uma, hein, pessoal? Não vai inverter as duas, porque se inverter as duas dá no mesmo. Você tem que deixar uma fixa e inverter uma só. Que aí você está dizendo o quê? Ela é inversa. Quando ela é direta, você não mexe. Quando ela é inversa, você mexe. Então a própria palavra, entendeu? Mantém uma, se é direta, ok. Se é inversa, você vira. Então a própria palavra te dá a dica do que precisa. Beleza? Então tá aqui, pessoal. Regra de 3 simples com um problema direto e um problema inverso. Estudem esse passo a passo, revejam essa videoaula se precisar e aí façam exercícios. O segredo é achar se está diretamente ou inversamente. Descobriu? Os outros passos são muito rápidos para você resolver qualquer questão, tá bom? Vejo vocês então em outras videoaulas. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!